Boa noite, sejam muito bem-vindos à aula aqui da comunidade Vida Real. Fico muito feliz de vocês estarem aqui em plena sexta-feira, escolheram aprender algo novo na vida de vocês e espero que eu possa ser canal hoje e realmente contribuir aquilo que vocês vieram buscar hoje aqui. A aula eu preparei sobre como funciona o algoritmo das redes sociais. Eu separei algumas partes aqui bem importantes, tá? Se caso vocês tiverem alguma dúvida no decorrer aqui da explicação que eu for fazendo, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? Que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Ficam bem à vontade de questionar. E me interromper aqui no meio da explicação, tá? Eu trouxe realmente aqui um passo a passo, tá? De como funciona ali nas redes sociais. Tem o crescimento orgânico e o pago, as contas alcançadas, que eu vou explicar como é que funciona, as contas com engajamento, o total de seguidores, o que realmente você precisa para vender nas redes sociais. Hoje mesmo até eu fiz uma enquete, lá nos meus stories eu coloquei isso, várias pessoas me chamaram porque eu abordei uma pergunta que você não precisa de ter seguidores para realmente vender nas redes sociais. E as pessoas, elas acham que os números lá, de ter seguidor, realmente é o que faz vender. Mas o que realmente faz vender nas redes sociais é você ter entrega e chegar até as pessoas. E isso acontece através das contas alcançadas e as contas de engajamento, que eu vou explicar isso aqui para vocês. E no final, eu separei aqui também uma breve explicação sobre tráfego pago, e a diferença do impulsionar pela publicação, que é uma dúvida que várias pessoas têm. Claro que eu não vou aqui fazer o passo a passo de como realizar o tráfego pago. Eu vou realmente dar uma orientação para vocês entenderem como é que funciona aqui, porque o objetivo dessa aula é a gente saber analisar o painel profissional que a gente tem lá no Instagram, lá no Facebook, tá? Esse painel profissional, eu até trouxe aqui um print das minhas redes sociais para vocês realmente ver. Por isso que eu prego muito o Vida Real com Marketing, porque eu realmente trago aqui para vocês aquilo que eu realmente estou passando. Então, esses dados, esses prints que eu trouxe aqui para a aula, são das minhas redes sociais, tá? Que eu peguei aqui. Então, para vocês entenderem a primeira parte, existem duas maneiras da gente crescer lá nas redes sociais, que é através do crescimento orgânico e é através do crescimento através do tráfego pago, tá? Que eu vou explicar no final da aula aqui. Então, como é que funciona isso? A gente tem vários dados, várias estatísticas, vários números que tem nas redes sociais. E é importante vocês entenderem como elas foram criadas, as redes sociais, em cima de que dados que vêm esses números. Eles são feitos, essa estatística do algoritmo das redes sociais, através daqueles dados que a gente preenche quando a gente cria a conta, tá? Então, nada é por acaso. Aquelas questões básicas que a gente responde lá, por exemplo, gênero, idade, toda aquela parte da configuração. Então, isso o que acontece? Vai criando um banco de dados dentro da plataforma e, através disso, conforme nós formos usando essas redes sociais, é que a gente vai alimentando essa plataforma e ele vai o quê? Ele vai unindo tudo isso. É a famosa inteligência artificial, né? Então, isso sempre existiu dentro das redes sociais e cada vez mais agora nós conseguimos fazer essa automação fora disso, em outros meios que a gente consegue utilizar. Mas é importante vocês entenderem o princípio, então, das redes sociais. Elas são baseadas em cima dos nossos comportamentos. Que comportamentos são esses? É aquilo que a gente olha lá nas redes sociais. É aquele vídeo que a gente fica mais tempo olhando ele, é aquela curtida na publicação, é as pessoas que a gente interage, que a gente conversa. Então, tudo isso está sendo captado pelas redes sociais
e está sendo realmente criado essa estatística. Então, através disso, através de tudo isso que eu falei aqui, vai criar o quê? Esse painel profissional, onde tem esses nomes aqui que eu vou trabalhar hoje aqui para vocês, né? Ah, contas alcançadas, mas o que é contas alcançadas? O que é impressão? Por que existe o tipo de publicação ali para a gente analisar? Por que existe o número de seguidores, tá? Então, a lógica aqui do algoritmo das redes sociais. Então, o que é o crescimento orgânico? O crescimento orgânico nada mais é a produção de conteúdo quando a gente faz lá nas redes sociais. A forma orgânica é quando a gente publica nas redes sociais e automaticamente, em cima do que eu falei aqui, dentro da plataforma, conforme a gente for interagindo com as pessoas vão seguindo a gente, cada vez mais o algoritmo vai entregar o nosso conteúdo para as pessoas que estão seguindo nós e as pessoas que também não estão seguindo nós. Então, a forma orgânica de crescimento é através daquilo que a gente publica lá nas redes sociais. Então, quando a gente começou muito a se falar sobre marketing digital, no início se falava muito na questão assim, eu tenho que fazer um monte de postagem lá nos stories. O que acontecia? As plataformas, elas vão se atualizando no decorrer do tempo. Então, no início, principalmente do Instagram, para você crescer no Instagram, se você produzia muito story, você crescia e chegava a mais pessoas. O Instagram, ele entregava você para mais pessoas. Hoje, atualmente, não é mais assim, né? Hoje já é o outro tipo de publicação que entrega mais, que é através da publicação no formato do Reels, que ele entrega principalmente para pessoas que não seguem vocês. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é o crescimento orgânico. Por exemplo, assim, se eu não posto lá nas redes sociais, o que vai acontecer? Eu vou ter uma rede social estática. Eu vou ter realmente uma informação ali que eu tenho o meu perfil e o que eu faço? Se eu não publico lá nas redes sociais, eu só sou uma pessoa que interajo com as outras pessoas. E essas outras contas que produzem conteúdo, essas contas que vão chegar até o meu perfil. Então, o que acontece? Quando eu não publico, eu não chego a mais pessoas, mas as outras contas que estão produzindo conteúdo, elas vão chegar até mim. Então, essa é a forma orgânica que a gente tem ali nas redes sociais. E aqui eu trouxe, para a gente olhar os números realmente, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, para vocês verem, peraí. Meu Deus, cadê o zoom? Aqui. Para vocês verem essa questão dos números aqui melhor. Acho que assim ficou um pouco melhor. Isso. Dá para ver melhor. Aqui no primeiro print do lado esquerdo tá a forma orgânica, tá? E a segunda é a forma... não, deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Peraí que eu mudei de tela. Aí, agora sim. Gente, que loucura, que confusão que eu fiz aqui. Agora sim, estamos na certa. Peraí. Aí, agora vocês vão ver melhor. Na esquerda é a forma orgânica e na direita é a forma com tráfego pago, tá? Eu trouxe esse sprint aqui do painel profissional do Instagram. Isso todo mundo tem nas contas que são abertas nas redes sociais, tá? Então, todo mundo tem esses números ali, que muitas vezes a gente olha para esses números e não entende. Por isso que eu trouxe um print. Se vocês quiserem também pegar o celular de vocês e olhar lá no painel profissional, vocês também vão ver esses números lá, tá? Mas eu trouxe já aqui um print para realmente vocês olharem para esses números e até para quem me acompanha ali e vê a frequência que eu publico, ter noção de como é que funciona realmente na prática nas redes sociais, tá?
eu prezo muito pelo crescimento orgânico, tá? Esse print aqui do tráfego pago que eu fiz foi a primeira vez que eu fiz nas minhas redes sociais. Eu fiz cerca de... Eu acho que deu uns 15 dias que eu rodei um tráfego pago, que eu fiz lá pelo gerenciador de anúncio, que eu vou falar no final da aula, que me deu esse resultado aqui. Então, eu tenho cerca de 10 mil seguidores no Instagram. Então, o que acontece? De forma orgânica, eu tenho um alcance de 26 mil contas alcançadas. Então, o que acontece? Através das publicações que eu faço, eu não atinjo somente os 10 mil seguidores. Eu atinjo mais que isso, eu chego a atingir quase 30 mil contas lá pelas redes sociais. E aqui ele me dá a estatística de que as pessoas que estão seguindo, que está ali naquela parte que é o azul mais escurinho, e o azul mais claro, que é quase um branco ali, está a parte dos não seguidores. Então, eu tenho uma base de que eu entrego muito mais o conteúdo para pessoas que não me seguem, pessoas novas nas redes sociais, tá? E daí, ali do outro lado do tráfego pago, ele me dá o número ali da porcentagem que eu cresci através dos anúncios quando eu fiz lá pelo gerenciador de anúncio. Então, ali dá um número de 50%, se eu não me engano. Isso, 50,4% desse número ali, ele é responsável pelo tráfego pago, tá? Então, além da forma orgânica, quando eu invisto dentro das redes sociais, o que acontece? Meu conteúdo chega àquele público-alvo que eu desejo alcançar, tá? Então, é um número maior. Eu atingi 45 mil pessoas ali através das redes sociais. Então, o que acontece? Na forma orgânica, quando eu tenho uma estratégia, quando eu tenho um planejamento, quando eu tenho uma constância e uma persistência nas redes sociais, eu consigo ter resultado, tá? E por isso que eu prezo tanto por ter constância nas redes sociais, como vocês podem ver pelos meus números ali. Esses números aqui são da forma orgânica, o resultado dos últimos meus 30 dias, tá? E ali do tráfego pago foi quando eu fiz lá em fevereiro, como vocês podem ver aqui a data, ó, 10 de fevereiro a 10 de março, que me deu esse resultado aqui, tá? Então, essa é a diferença quando eu falo que tem o crescimento orgânico e tem também o crescimento através do tráfego pago. No final da aula vocês vão entender um pouquinho mais, mas é importante vocês terem clareza que existem essas duas opções para a gente fazer nas redes sociais, tá? Por isso que eu trouxe aqui, já logo no início, para ficar mais claro nessa questão de que tem essas opções e entender por que a gente investe nas redes sociais ou por que a gente faz a produção de conteúdo nas redes sociais, tá? E daí, ali mesmo, dentro do painel profissional, vai ter a opção das contas alcançadas. Então, o que é essas contas alcançadas? Que até eu trouxe uma explicação. Ó. Com essa métrica, conseguimos identificar, com base no alcance, as contas que estão seguindo o perfil. As que não estão seguindo, mas estão recebendo os conteúdos. Então, esse dado é realmente quantos perfis que estão recebendo os meus conteúdos que eu estou produzindo nas redes sociais. E daí é indiferente se é story, se é reels, se é um carrossel, se é card. É realmente aqui o número de contas que eu estou alcançando com as publicações que eu estou fazendo, tá? Então, ali ele vai me trazer esse dado, tá? O que acontece? Logo abaixo disso, ele vai me dar ali a opção, deixa eu dar um zoom aqui de novo, ele vai me dar a opção que tem aqui a impressão. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais perto. Aqui. Deixa eu ver se está no outro slide, a impressão. Aqui. A impressão nas redes sociais, o que ela é? Eu sempre gosto de dar o exemplo quando a gente fazia distribuição de folders. Hoje é pouco ainda trabalhado
esse tipo de marketing, mas ele ainda existe, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho 1000 folders físicos e eu vou entregar para as pessoas. Então, eu distribuí na sinaleira, eu fui na frente da escola, eu fui numa loja, eu entreguei esses 1000 folders, eu fui em casa, em porta, entregar esses 1000 folders. O que acontece? Com a entrega desses 1000 folders, eu tenho a certeza que as pessoas receberam esses folders. O que elas fizeram com isso, eu não sei. Se elas leram, se elas colocaram no lixo, se ela deu para outra pessoa, eu não sei o que ela fez com esse folder, mas eu sei que ela pegou esse folder na mão. Então, aqui nas redes sociais, existe essa impressão. E essa impressão, normalmente, ela é bem mais alta quando a gente vê e é comparada com as contas alcançadas, tá? Deixa eu voltar aqui, que aqui tá em contas com engajamento. Aqui, ó. Contas alcançadas. A diferença de contas alcançadas e contas de... não é contas, é impressões, é que na impressão, eu não tenho como mensurar se essa pessoa realmente ela leu, se ela olhou o vídeo. Eu tenho a certeza que ela teve essa impressão minha. Ela viu através de um repost, de uma marcação, de um compartilhamento. Ela viu o meu perfil de forma aleatória nas redes sociais. Então, essa é a diferença da impressão do número de contas alcançadas. Quando eu falo contas alcançadas, é porque a plataforma está me dando o número exato de perfis que realmente acessaram a minha conta através das publicações. E impressões já vai um número mais extenso quando eu trabalho essa questão de compartilhamento, por exemplo, tá? Então, quando eu compartilho mais coisas, as outras pessoas que estão vendo esse compartilhamento estão tendo o que da minha conta? Tendo essa impressão. Por isso que eu dei o exemplo aqui para vocês quando a gente entrega os 1000 folders, né? Ela teve uma impressão, ela viu a minha conta na rede social. Como vocês podem ver aqui, até esse número meu, ele está negativo ali. Então, ele também dá essas estatísticas para vocês, que é a questão assim, ó. Por que está negativo? Daí também é importante vocês entenderem. Quando a gente pega essa verificação ali do painel profissional do algoritmo, a gente pode escolher nos últimos 15 dias, 30 dias, 90 dias. Então, o que acontece? Esse número é baseado em cima desse período. Então, pode ser que há um mês anterior eu fiz mais conteúdo que deu mais resultado. Agora, nesse mês, eu fiz menos publicações ou não deu tanto resultado. Daí, o que acontece? Eu tive uma queda, por isso que o número está negativo ali, tá? Então, isso é normal, tá? Não se preocupam quando vocês olham para esses números, eles estiverem negativos. O que acontece? Você tem que ter a consciência da produção de conteúdo que tu fez lá na rede social para realmente dar essa oscilação. E tá tudo bem, caiu um pouco, depois você levanta. Então, sempre vai existir essa onda nas redes sociais, mas é importante a gente olhar para esses números e realmente saber identificar e o que eles significam, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês? Tá tudo certo? Então, tá bom. Eu quero a participação de vocês. Da última aula que eu fiz aqui, várias pessoas fizeram algumas perguntas aqui, então ficam bem à vontade de realmente aproveitar essa aula que vocês estão aqui ao vivo comigo e questionar se vier alguma dúvida de vocês, tá? Beleza, Jéssica, entendi o que é conta alcançada. É os perfis que eu chego através das minhas publicações nas redes sociais. Logo abaixo disso, eu consigo ver os principais conteúdos que eu postei e que eles tiveram melhor alcance, que eles tiveram realmente essa estatística das contas alcançadas, tá? Então, ali no segundo print que eu deixei aqui, vai dizer por conteúdo principal. E quando eu clico ali em ver tudo, ele vai me dar uma ordem de todas as publicações que eu fiz, tá? É importante a gente olhar para essas publicações e entender
que alguns conteúdos vão dar certo e outros conteúdos não vão dar tão certo nas redes sociais. Então, quando a gente olha para isso, a gente realmente entende. Ah, o meu público está gostando mais disso. Essa publicação aqui não engajou, essa aqui já engajou mais, essa aqui as pessoas responderam, essas aqui não. Então, a gente sempre olha para as publicações que a gente vê e analisa isso. Por exemplo, essa semana eu fiz uma publicação ali que foi polêmica, que foi do show da Madonna, né? Se realmente foi um show ou um ritual. O que aconteceu com essa publicação? Ela, literalmente, assim, foi muito compartilhada nas redes sociais e ela se tornou viral. Várias e várias pessoas compartilharam. Se eu não me engano, acho que eu até deixei aqui... Ah, não coloquei aqui para vocês. Mas ela teve, acho que, mais de 500 compartilhamentos. Foi fora da curva, assim, o negócio. Então, o que acontece? Quando a gente olha para isso, tem que também entender a questão assim, qual é a minha estratégia? A minha estratégia é chegar a mais pessoas, é chegar a pessoas que não me conhecem ainda. Então, eu vou entrar em assuntos que às vezes não estão nichados com o meu. Por exemplo, eu não falo muito sobre essas coisas, mas eu fui intencional em realmente me posicionar falando sobre isso para chegar a mais pessoas, para realmente conhecer quem que é a Jéssica Laís e o que ela faz. Então, às vezes, a gente tem que olhar para esses conteúdos e perceber qual que é a importância de eu me posicionar dessa maneira. Eu realmente defendo essa causa ou eu não defendo? Para quem me conhece mais tempo, eu sei que tem umas amigas minhas que estão aqui, sabem que eu nunca me posicionei dessa maneira. Eu não gosto de entrar em modinha das redes sociais. Eu não gosto de entrar nesses memes das redes sociais. Por quê? Porque o meme, a modinha, ela acaba nas redes sociais. Ela não te dá autoridade e constância quando a gente pensa a longo prazo. Só que, por que eu entrei nessa causa ali do show da Madonna? Porque eu já venho há tempo defendendo o quê? Defendendo o meu posicionamento de cristã, falando sobre a minha fé, falando sobre o que eu acredito. Então, para mim, fez sentido nesse momento eu falar sobre isso. Mas eu alerto vocês que estão aqui me acompanhando, estão vendo as postagens, de realmente cuidar quando a gente escuta esses gurus do marketing, principalmente quando falam assim, ai, coloca esse áudio aqui em alta que você vai ganhar seguidor. Faz essa dancinha aqui que você vai crescer. Gente, quando a gente entra dentro desses meios virais, você pode até crescer, você pode até melhorar o alcance da tua rede social, só que o que acontece? Aquele público que chegou através daquele meme lá, ele não é um público qualificado para você. Então, não adianta de nada você aumentar os números lá da tua rede social, mas não vai ter pessoas qualificadas que vão estar te acompanhando realmente pelo conteúdo que você faz, tá? Então, essa é a atenção e o alerta que eu sempre deixo. Cuidado com isso. Vejam e percebam qual é a intenção de vocês, tá? Então, até trago aqui algo bem que está acontecendo nas minhas redes sociais para vocês entenderem que tem que cuidar esse posicionamento. Eu venho realmente trabalhando nas minhas redes sociais há muito tempo, falando sobre o quê? Falando sobre realmente ter uma vida real, sobre os perrengues, sobre realmente as dificuldades que o empreendedor passa, mas ao mesmo tempo que eu falo das dificuldades, eu falo que a gente é capaz, porque eu mostrei de onde eu vim e o que eu fiz ali nas minhas redes sociais para realmente chegar aonde eu estou hoje, que eu realmente consigo vender pelas redes sociais e as pessoas me conheceram através delas. Então, essa é a minha intenção de mostrar aqui para vocês e por isso que eu tenho a comunidade Vida Real, onde você pode entrar e ter acesso durante um ano dentro dessa plataforma da comunidade Vida Real, que lá eu vou mostrar o passo a passo, com aulas gravadas, para você realmente saber o que publicar nas redes sociais, tá? Então, voltando aqui para as contas alcançadas, tá? Esse número nada mais é que isso.
eu ter clareza o número de pessoas que eu estou alcançando. E daí eu vou olhar para esses números e identificar. Ah, poucas pessoas que me seguem estão recebendo o meu conteúdo. Quando eu olho para esse número aqui. Mais pessoas que não me seguem estão recebendo o meu conteúdo. Daí eu sempre percebo qual é o meu objetivo das redes sociais, que é o que nesse momento? Alcançar pessoas novas. Então, quando eu olho para esse número aqui, eu verifico que eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo. Então, é importante ter clareza sobre o que você quer nas redes sociais e observar isso. Quando eu olho também para esse número, eu percebo que os meus seguidores não estão engajados comigo. As pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, elas não estão recebendo tanto o meu conteúdo. Eu, na verdade, estou chamando mais atenção de outras pessoas. E isso também, eu falo aqui para vocês, que deve ser observado. Por exemplo, né? Eu devo observar isso mesmo, de realmente entender por que as pessoas que me seguem não estão recebendo os meus conteúdos. Será que não faz mais sentido? Será que eu mudei? Então, também é algo que a gente tem que saber analisar isso e observar, tá? E eu estou trazendo aqui realmente as explicações, o que realmente está acontecendo agora na minha rede social, tá? E agora a gente vai para as contas com engajamento, tá? Que é uma das principais contas que eu observo quando se fala em vender nas redes sociais. O que é contas de engajamento? É toda a ação que qualquer seguidor faz nas redes sociais, através de curtida, comentário, compartilhamento, chamar no direct, clicar no link, curtir um story, todas essas ações que o meu seguidor ou não seguidor realizarem no meu perfil do Instagram, tá? Então, contas de engajamento, eu sempre gosto de observar o seguinte número. De tanto analisar essa estatística aqui nas redes sociais do algoritmo, isso é dados meus, tá, pessoal, que eu sempre falo. Pelo menos tu tem que ter 10% em cima dos números dos teus seguidores, tá? Por exemplo, eu tenho 10 mil, pelo menos eu tenho que ter 1.000 pessoas engajadas comigo, tá? Essa estatística é eu que estou falando. Isso aqui eu não achei nenhum estudo, eu não achei nenhum curso, nenhum MBA que eu fiz que trouxe isso. Isso é de tanto observar, de tanto realmente testar nas redes sociais que eu cheguei a esses dados. Ele é o mínimo, pessoal, é 10% que você precisa ter de contas com engajamento do teu perfil. Ah, mas por que, Jéssica, eu tenho que ter 10%? Porque esse é o número da estatística que realmente você vai entender que você está conversando com os seus seguidores, tá? E lembrando, as redes sociais, o que elas são? Elas, na verdade, são um meio de relacionamento para nós. A gente não entra na rede social e pensa assim, eu vou comprar agora uma consultoria da Jéssica. Ninguém entra na rede social e pensa isso quando olha no meu perfil. Agora eu vou comprar uma consultoria lá porque faz tempo que eu vejo a Jéssica falar sobre isso. Não. O que ela quer olhar? Ela quer olhar um meme, ela quer se distrair, né? Ainda mais agora, por toda essa situação que estamos passando, né? Enfim, muita gente se posiciona nas redes sociais de maneira que fica toda hora vendendo. Vende isso, compra isso aqui, arrasta para cima, entra aqui nesse link, tarará. Toda hora a pessoa está vendendo ali. E ninguém gosta de acompanhar um perfil que está toda hora vendendo nas redes sociais. Por isso que eu crio conteúdos diferentes para realmente ter esse relacionamento com os meus perfis, com as pessoas que me seguem nas redes sociais. E aqui, nesse número de contas com engajamento, eu consigo analisar e perceber se eu estou realmente conversando com a minha audiência, tá? Então, sempre observar para esse número e analisar. Você pode ter, no mínimo, 10% em cima do número de seguidores que você tem na sua conta, tá?
Então, essa é a lógica que vocês precisam cuidar. E daí também é a mesma coisa que as contas de alcance, logo abaixo ali das contas com engajamento, vai me dar a estatística de que se é quantos porcentagens dos meus seguidores que estão interagindo comigo, que estão engajadas comigo, e daí também do lado direito ali, o azulzinho mais fraquinho, vai dar das pessoas que não estão me seguindo, mas estão engajadas comigo. Então, essa estatística, quando eu olho para ela está muito boa. Significa que eu estou até conversando mais com as pessoas que não me seguem nas redes sociais. Então, o que eu tenho que fazer? Que inclusive eu vou anotar aqui para não esquecer de fazer isso, é criar conteúdos dizendo para as pessoas me seguir nas redes sociais. Que tem gente olhando as minhas publicações e não está me seguindo, tá? Então, até já anotei aqui para mim fazer essa chamada de ação. As pessoas estão vendo os meus vídeos, estão vendo algumas coisas que estão sendo compartilhadas e não estão me seguindo, tá? Então, é importante olhar para esse número e realmente saber observar isso. Agora, quando esse número aqui dá que os meus seguidores estão maiores, eu estou engajada mais com os meus seguidores, o que normalmente eu oriento para algum negócio? A gente está preparada para fazer vendas, né? Eu até já fiz não, acho que eu não fiz essa aula ainda aqui do funil de vendas. Acho que é a próxima que eu vou fazer. Acho que é a próxima que eu vou fazer do funil de vendas. O que acontece? Existe um funil de vendas de conteúdos nas redes sociais. Primeiro a gente conscientiza a pessoa, depois a gente faz entender que ela tem um problema trazendo a solução para ela, e depois a gente faz uma oferta, o pitch de venda ou a chamada de ação, a famosa CTA. O que acontece? Quando eu tenho um número maior que eu estou engajada com os meus seguidores, significa que eu posso vender para os meus seguidores, significa que as pessoas estão bem engajadas comigo e o número é maior das pessoas que me seguem. Então, eu estou pronta para realmente vender e fazer um pitch de venda ali, porque as pessoas estão confiando em mim, estão conversando comigo. Diferente dessa posição aqui. Aqui significa que as pessoas que não me seguem estão engajadas comigo. Então, eu corro um risco quando eu vou vender realmente ali nas redes sociais, porque ela realmente não me acompanha ali e não tem a frequência de me seguir, né? Porque ela só está pegando conteúdos externos. Então, também é importante observar isso, tá? Logo abaixo disso vai dizer que tipo de conteúdo que eu publiquei e que me deu esse resultado do engajamento. Então, também um outro número importante a gente olhar e entender. E é óbvio que quanto mais eu produzir aquela certa publicação na rede social, mais ela vai me dar resultado aqui. Então, se eu produzir mais Reels, é óbvio que eu vou ter a estatística aqui do Reels mais alta, porque eu produzo mais esse conteúdo. Porém, daí a gente tem que entender qual conteúdo hoje, do tipo de conteúdo que entrega mais, que nem eu falei antes. Antigamente, né, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era através de stories. Hoje não é mais. Hoje o que mais faz crescer nas redes sociais é através de Reels, tá? Então, aqui, quando eu olho para o meu número, tá mais publicação, né? Do que até o próprio Reels. Eu estou tendo mais entrega através das minhas publicações. E essas publicações aqui, elas estão relacionadas às publicações de foto, card e carrossel, tá? E daí depois o Reels, que são os vídeos que a gente publica, os stories e também tem a estatística ali dos vídeos ao vivo, né? Que eu sempre faço as lives, agora que eu dei uma parada nas minhas lives, mas também dá o número ali. Então, o que acontece? As contas de engajamento é realmente as pessoas que estão conversando comigo nas redes sociais, tá? E daí aqui, no segundo print, também dá as interações com o conteúdo, que se eu não me engano aqui é esse da publicação. Isso aí, interações
com publicação. Então, também me dá um número ali, ó. Tem até um número positivo ali, mais 194. Por que ele está mais ali? Daí, volto a repetir. Porque no mês anterior, eu não tinha tanta interação com as pessoas. E esse mês eu tive mais interações. Então, por isso que esse número ficou positivo aqui. Então, sempre observar essa questão de entrega e também entender por que está positivo e por que está negativo nas redes sociais, tá? E agora aqui, a gente vai para o total de seguidores, tá? Deixa eu tomar uma água. Que eu começo a falar que não paro, gente. Aí, diferente de fazer essas aulas aqui, eu tô acostumada a fazer as aulas nas lives, né? Eu vejo as pessoas comentando mais, vocês ficam quietinhos aqui nas aulas, mas tá tudo bem, tô gostando também. O total de seguidores, ele nada mais é que o quê? O número das pessoas que estão seguindo nós nas redes sociais, tá? Então, aqui a gente vai ter esse número e observar. Vocês podem até olhar ali nos meus números. Deixa eu até aumentar aqui de novo. Eu tô de óculos, mas eu não tô vendo muito bem aqui, não. Não curti muito essa maneira que eu fiz aqui. Agora dá para ver melhor. Quando eu olho logo abaixo ali, tem 10.300 seguidores, tá? E daí depois diz assim, crescimento, me dando o dado de seguidores em geral, que é 6. E depois, logo abaixo, diz o seguinte, seguidores que realmente começaram a me seguir, que foi 127, e que deixaram de me seguir, foi 121, tá? Então, eu tô tendo uma troca de pessoas nas minhas redes sociais. Ao mesmo tempo, tem muita gente entrando, muita gente saindo ao mesmo tempo. E tá tudo bem. É assim que funciona nas redes sociais, tá? Mas para vocês entenderem, por que acontece isso? Quando eu observo o meu posicionamento nas redes sociais, eu sou uma pessoa que muda muito as publicações e a forma que eu vou vivendo a minha vida, literalmente, a minha rotina, o meu lifestyle. Por exemplo, quando eu comecei, para vocês entenderem, quando eu comecei nas redes sociais, eu era vendedora, eu trabalhava numa distribuidora de gás. Por isso que vem o Bom Dia com todo o gás, porque eu vendia gás. E o André deve... Não, tem tudo uma história aí, gente, mas isso é para outra aula. Mas só para vocês entenderem. Quando eu comecei nas redes sociais, eu falava sobre uma coisa, tá? As pessoas começaram a me seguir por causa disso. Depois, eu comecei a trabalhar como terapeuta. Eu comecei a falar sobre terapia. Daí as pessoas começaram a me seguir por causa daquilo e deixaram de seguir por causa daquilo. Depois disso, eu virei influencer digital, tá? Daí, depois disso, eu resolvi abrir a minha empresa, abrir meu CNPJ. Então, o que aconteceu? E agora, né, nos últimos anos, o que aconteceu? Eu já abri uma agência de publicidade, eu já toquei um negócio de brechó, já fiz várias coisas aqui. E eu sempre fui postando tudo isso nas redes sociais. Então, o que acontece? As pessoas entram no meu perfil pelo mesmo motivo que elas saem. Se elas entraram porque eu estava trabalhando lá na distribuidora de gás e agora eu não estou mais falando isso, elas vão sair, porque agora eu não estou mais falando sobre isso e elas vão ir embora. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar acompanhando ninguém. Mas o que é importante vocês entender? Que isso oscila muito. Mas quando a gente trabalha em um posicionamento de marca pessoal ou quando a gente trabalha num perfil realmente de um negócio, eu sabia que eu ia chegar exatamente onde eu estou hoje. E eu fui intencional de mostrar realmente toda essa minha mudança e transformação, para realmente as pessoas entenderem que eu passei por todo esse processo para estar onde eu estou aqui hoje. Então, eu tenho esse entendimento quando eu olho para esse número aqui das pessoas que estão me seguindo e não estão me seguindo. E aqui eu estou mostrando realmente a realidade para vocês, tá? Eu estou abrindo
os meus números das minhas redes sociais para mostrar para vocês como funciona. E realmente vocês entenderem que nós temos que ser intencional e nós temos que saber para onde nós estamos indo e não desistir no meio do caminho. Há 2 anos atrás, se eu não sabia para onde eu estava indo, eu teria desistido das redes sociais, porque foi o momento que eu decidi que eu não ia mais ser influencer digital e eu ia me posicionar somente como consultora. O que aconteceu naquela vez, quando eu resolvi mudar isso? Eu perdi muito seguidor. Eu perdi muito seguidor na minha rede social. E daí o que eu pensei? Não, tá tudo bem. As pessoas que estão ali, elas não vão ser meu público-alvo, elas não vão ser pessoas que vão comprar de mim depois. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu já fiz aqui algumas aulas para vocês sobre planejamento estratégico, e eu mostrei isso. Realmente tracei junto com vocês esse plano de ação e realmente entender aonde eu quero chegar. E realmente viver esse processo. Ter realmente a certeza de que, no meio de tudo isso, nós vamos sofrer essas oscilações. E estou mostrando aqui os meus números para vocês realmente observar e entender por que isso acontece, né? Então, aqui expliquei brevemente, né? Mas tem uma série de outras coisas e eventos que também aconteceram. Eu fiquei um tempo que eu fui influencer na FenaSoja, lá na minha cidade de Santa Rosa, eu recebi muita denúncia. E eu fiquei 1 ano em Shadowban. Shadowban é quando a gente fica com a conta nas sombras, no esquecimento. Então, eu produzia muito conteúdo e eu não era entregue pelas redes sociais devido aos bloqueios que eu tive de denúncias. Até que eu consegui levantar essa conta e agora faz cerca de meio ano que eu voltei a crescer de novo, tá? Então, tudo é essa parte da constância. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que, ainda bem que eu passei por tudo isso, eu realmente vivenciei, e hoje, quando vem alguém me questionar sobre alguma coisa, eu sei, porque eu já passei por isso. Então, realmente eu sei o que eu posso orientar para essa pessoa fazer, porque eu já testei isso nas minhas redes sociais e é o que eu prezo muito, né? Porque eu já testei e validei muitas coisas nas redes sociais para realmente chegar aqui hoje para vocês e dizer com clareza e certeza que o que vocês fizerem vai funcionar, porque eu realmente já passei por isso, tá? E é isso que vocês podem ter clareza sobre isso. E aqui do lado vai mostrar também, ainda no total de seguidores, os locais que está sendo entregue, vai mostrar a faixa etária de idade e gênero. Tem mais opções ali embaixo que não está aparecendo aqui, tá? Então, a plataforma, ela vai me dar esse dado. Por exemplo, da localização. Como ela faz essa estatística? Daí é importante vocês entenderem. Principalmente assim, quem tem negócio local ou deseja realmente entregar o conteúdo somente para aquela região. Quando eu morava lá em Santa Rosa, eu queria que meu conteúdo entregasse lá em Santa Rosa. Então, o que eu fazia nas minhas publicações? Eu marcava a localização. Tem muita gente aí que eu escuto, os gurus do marketing, que não precisa marcar a localização, mas é importante vocês entenderem que quando a gente marca a localização numa publicação, é entregue para aquele devido local. Quando eu não marco a localização, o que acontece? É como se eu fosse uma gota no oceano, tá? É literalmente isso. É mais uma publicação no meio de tantas outras, porque eu não estou sendo o quê? Intencional no local que eu quero que a publicação seja entregue. Então, por isso que é importante colocar a localização na publicação, principalmente em negócios locais ou quando eu quero atingir determinadas pessoas daquela região, tá? Então, por isso que existe essa opção da gente colocar lá na publicação e também nos stories a localização, porque através disso a plataforma ela vai entender que o teu conteúdo para ser entregue
você quer que seja naquele local. Por isso que existe isso, tá? E aqui daí vai dar o número, né? Ainda está muito grande a porcentagem lá de Santa Rosa, Santo Ângelo, 3 de Maio, Horizontina e Santo Cristo, a região lá do Rio Grande do Sul, do Noroeste, onde eu morava. Por quê? Porque a maioria ainda dos meus seguidores são de lá. Então, a plataforma também detecta isso. Ela vai analisar as pessoas que me seguem, vai observar lá no cadastro quando a gente fez, da onde que elas são, e por isso que vai dar esse número aqui, tá? Há uns logo quando eu cheguei aqui em Itapema, eu coloquei muita localização aqui. E eu cheguei quase passar de Santa Rosa, agora que eu não estou colocando mais tanto, e ela desapareceu. Por que ela desapareceu? Porque eu não fui mais intencional nas minhas publicações. E daí ele volta ao modo que observa devido ao número dos meus seguidores e onde essas pessoas estão localizadas, tá? Então, estou trazendo aqui algumas explicações para realmente vocês entenderem da onde que vem essas coisas, tá? E eu ia ficar, tipo assim, horas e horas aqui falando sobre isso, porque tem muito mais conteúdo. Eu estou realmente só pincelando aqui para vocês, trazendo os principais pontos para vocês entenderem, mas tem muito mais além disso, tá? Outra coisa aqui que é importante, a faixa etária de idade, né? Ah, meu público mais jovem, mais de idade, né? Então, também observar isso. E ele também dá a estatística de gênero, né? Mais homens ou mulheres. E ele também me dá aqui, eu vou até comentar sobre isso, que muita gente me questiona, a questão sobre horário de publicação, tá? Isso é uma coisa que eu já vou comentar aqui com vocês. Muita gente me pede essa questão. Qual que é o melhor horário para mim publicar? O que eu digo sempre sobre isso, tá? Normalmente, nós que realizamos as nossas próprias publicações. Beleza. Quando a gente contrata uma agência de publicidade, quais que são os horários que elas publicam normalmente? Porque elas agendam. Elas agendam sempre nos horários de pico, onde as pessoas estão com o telefone na mão, que é qual horário? Principalmente no início da manhã, ao meio-dia e no final da tarde, que mais as pessoas peguem o telefone na mão. Então, é lógico que nesses horários as pessoas estão presentes nas redes sociais. Beleza. Agora, o que acontece? Às vezes, quando a gente vai produzir conteúdo, eu já fiz vários testes. Por exemplo, postar 3 da manhã, já postei um Reels 3 da manhã e viralizou. Tipo assim, meu Deus, foi muito entregue. Já postei no horário de pico, por exemplo, às 6 da tarde, e não deu entrega, mesmo sabendo que foi no horário indicado pela plataforma que mais vai ser entregue. Só que o que a gente tem que observar em cima disso? Quando tem muita publicação sendo publicada no mesmo horário, o que acontece? Congestiona, é como se fosse uma rua com vários carros. O que acontece nas ruas com de maior pico de horário? Fica tudo devagar. Assim também é nas redes sociais. Claro que já mudou um pouco, era mais a questão quem posta primeiro entrega mais. Hoje em dia já não é mais tanto assim que acontece. O que eu sempre digo e oriento, tá? Posta quando fica melhor para você. Vê qual horário na sua rotina que fica viável você fazer a publicação, tá? Então, essa é a minha orientação. Não existe certo ou errado nas redes sociais. Existe realmente você publicar nas redes sociais e às vezes você vai querer assim, eu quero publicar tal horário porque entrega mais. Daí, às vezes, vai chegar aquele horário lá, tu vai esquecer, não vai publicar, e daí tu não publicou. E se tu tivesse publicado na hora, tua publicação já estaria lá nas redes sociais postado, tá? Então, eu sempre sugiro isso. Melhor feito do que não feito. Essa é realmente aquilo que eu sempre oriento nas minhas consultorias, tá? Então, sobre aqui, do total de seguidores, seria isso mesmo, né? Que eu queria passar para vocês. E agora, para finalizar nossa aula, tá?
vou passar aqui brevemente uma explicação para vocês entenderem um pouquinho sobre o tráfego pago. Eu trabalho como gestora de tráfego também, tá? E é importante vocês entenderem que existe essa diferença nas redes sociais. Porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, e não é, tá? Existem duas formas de tu fazer esse investimento na plataforma, que é através do tráfego pago que a gente faz no gerenciador de anúncios e no botão impulsionar, que está logo abaixo da nossa publicação, tá? Então, existem essas duas opções da gente investir na plataforma, tá? Não é a mesma coisa, é diferente. Existe essa separação de entrega e de configuração da plataforma, tá? E aqui daí eu vou fazer uma breve explicação de como funciona. Esse gerenciador de anúncio, ele está lá dentro do Facebook, né? Hoje a meta, ela é do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Então, ela comanda todas essas plataformas. E dentro lá do Facebook tem o gerenciador de anúncio. O que é esse gerenciador de anúncio? Eu vou ter algumas opções de criar campanhas para fazer o tráfego pago nas minhas redes sociais, tá? E aqui eu vou falar brevemente de 3 opções que tem mais que essas, tá? Mas só para vocês entenderem. Existe a campanha de tráfego, existe a campanha de reconhecimento de marca e existe a campanha de vendas. E tem mais, acho que, se eu não me engano, 3, tá? Mas eu só vou falar dessas 3 aqui para não confundir tanto a cabeça de vocês, tá? Quando eu vou criar uma campanha, um tráfego pago, eu tenho que ter um objetivo. Por exemplo, eu quero chegar a mais pessoas, eu quero que as pessoas conheçam quem que é a Jéssica Laís do marketing. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha de reconhecimento de marca. Nesse tipo de campanha, quando eu vou realizar dentro das redes sociais, ela tem uma forma de entrega para as pessoas que estão nas redes sociais. Agora não, Jéssica, eu quero fazer realmente um funil de vendas aqui, eu quero chamar as pessoas para entrar no meu WhatsApp ou entrar no meu perfil, começar a me seguir. Eu quero ser mais intencional. Então, eu vou fazer uma campanha de tráfego, tá? Que é uma opção diferente. O que é a opção de tráfego? É como se fosse ter uma rua cheia de automóveis, né? E você é aquele cara da moto, né? Que fica ali cruzando no meio de todo mundo e passa na frente de todo mundo. É isso que o tráfego pago faz nas redes sociais. Ele é aquele cara da moto que vai cruzando ali, costurando todo mundo e vai passando na frente de todo mundo, tá? Sempre gosto de dar esse exemplo, porque daí ninguém esquece. E é literalmente isso. Quando a gente vai realmente entender o que é tráfego pago, é uma rua cheia de carro. E o que acontece? Eu preciso me destacar no meio dessa rua aqui. Então, quando eu faço a publicação de forma orgânica, eu vou andando ali naquela rua, 20 por hora, 40 por hora, 10 por hora. E eu estou crescendo ali, estou andando. Quando eu invisto na rede social, o que acontece? É como se eu pisasse no acelerador. Agora eu vou passar todo mundo que está ali a 20, 10 por hora. Eu vou andar 80 e 100, tá? É essa a intenção do tráfego pago quando a gente investe nas redes sociais. A gente chega mais rápido naquele público-alvo, naquele local onde realmente a gente deseja atingir, tá? Então, falei de reconhecimento da marca, sobre tráfego, e agora também tem a opção da campanha de vendas, né? A campanha de vendas, ela é mais voltada para quando eu quero realmente indicar para uma fanpage, para um lançamento, para entrar lá num grupo, para entrar já fazendo a venda. E ela tem uma diferença que a plataforma busca pessoas que já compraram nas redes sociais. Então, eu tenho a certeza que eu vou chegar a pessoas que já compraram pelas redes sociais. Então, o algoritmo, gente, ele é muito inteligente. Se a gente sabe configurar realmente tudo isso, a gente chega realmente naquele público-alvo. Essa é a intenção, tá? Então, aqui eu expliquei para vocês esses 3 tipos de campanhas que a gente faz pelo gerenciador de anúncio, tá?
E daí, nesse gerenciador de anúncio, ainda tem o conjunto de anúncio, que eu vou selecionar o público que a gente quer atingir, se ele é um médico, se ele é um contador, se ele é um corretor de imóveis, se ele mora aqui, se ele mora lá, quantos anos ele tem, o que ele faz, qual a intenção dele, os interesses, tudo eu consigo configurar lá no conjunto de anúncios. E depois disso, eu vou criar os anúncios. O que é o anúncio? É as publicações. E daí eu posso colocar várias publicações lá e realmente ver quais que funcionam nas redes sociais e depois disso eu vou tirar aquelas que não funcionam ou adicionar mais aquelas que funcionam. Então, no gerenciador de anúncio, eu consigo fazer toda essa verificação e realmente entender e observar, através daqueles números que eu já falei aqui para vocês, quantas contas teve de alcance, quantas impressões teve, quantos cliques, quantas pessoas entraram nas minhas redes sociais. Então, no gerenciador de anúncio, eu consigo analisar melhor toda essa estatística que dá através do tráfego pago, tá? É assim que funciona no gerenciador de anúncio. Agora, na publicação, quando eu vou fazer o investimento, que é através do botãozinho impulsionar lá, eu não tenho toda essa configuração para fazer. Eu só tenho a opção de fazer agora, até no passado, no início do ano, saiu algumas atualizações. Ele está um pouquinho melhor, ele está entregando melhor ali pelo botão impulsionar, tá? Uma vez eu não indicava fazer ali, agora eu já indico porque realmente está melhor. Desde as últimas mudanças ali da Meta, melhorou essa entrega. Mas ali pela publicação do impulsionar, eu não tenho tantas opções, eu não consigo criar uma campanha, uma estratégia, eu só consigo realmente selecionar localização, gêneros, interesses também. Então, eu também consigo chegar a mais pessoas, mas de uma forma mais simples, não é tão detalhada conforme no gerenciador de anúncio. Por isso que, então, tem essa diferença, e por isso que os gestores de tráfego, eles cobram esse valor realmente para fazer essa configuração da plataforma de tudo isso que eu expliquei aqui para vocês, tá? Então, realmente, quando a gente vai investir num gestor de tráfego, ele tem todo esse serviço de organizar a plataforma, de configurar, de montar uma estratégia, de subir as campanhas, de organizar o conjunto de anúncio. Então, ele configura tudo isso dentro da plataforma para chegar lá naquele público-alvo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês essas diferenças, tá? Que é importante vocês entenderem e que eu acho que, assim, muita gente acha que é tudo a mesma coisa, né? E não é a mesma coisa. Tem essa diferença aqui, tá? Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês, que vocês tenham agora realmente o entendimento de como funciona o algoritmo nas redes sociais, para quando vocês forem produzir conteúdo, fique mais claro. Por quê? A gente tem que ser intencional, a gente tem que entender por que eu tenho que produzir um Reels, a gente tem que entender por que eu tenho que publicar um carrossel nas redes sociais, por que essa publicação teve mais resultado, por que essa não teve? Então, agora vocês podem sempre observarem isso lá no painel de vocês e realmente verificar o que vocês fizeram que deu certo, continuar fazendo e olhar para aquilo que deu errado e parar de fazer, não fazer mais aquilo, mudar a estratégia das publicações. E não ficar agora com isso na cabeça de que eu publiquei, eu já vou olhar lá se deu certo, se eu ganhei seguidor, se eu tive engajamento, se eu tive conta alcançada. Não é para isso, tá? Não é para fazer isso. O que eu sempre sugiro? Olhar uma vez por mês para esses números, para realmente fazer essa análise com olhar crítico. Não adianta fazer uma publicação e já ir correndo lá nos stories, quem viu, quem não viu, ou se já teve entrega e quem não teve entrega. Isso só vai fazer você o quê? Criar mais ansiedade e mais essa, vamos dizer assim, perspectiva de que a Jéssica falou para mim publicar o Reels e agora não deu certo. Não, tudo é um conjunto, tá? E daí, o que acontece?
a gente não tem um resultado somente com uma publicação. Estratégia é um conjunto de ações que a gente faz. É com story, é com reels, é entregando um conteúdo bacana. Então, tudo isso a gente tem que observar nos números. Mas, realmente, eu não quero criar essa questão que vocês têm que estar toda hora olhando para os números. Não é essa a intenção. A gente tem que olhar para os números e realmente entender. Eu até coloquei isso aqui, ó. Conhecendo os números, você conhece os seus resultados. Então, se vocês não postam nas redes sociais, vocês não vão conseguir mensurar e não vão conseguir analisar se vocês estão tendo resultado ou não. Então, essa é a intenção, de nada adianta a gente fazer uma, duas publicações lá na rede social e querer, eu achei que ia ser diferente, eu achei que mais pessoas iam me chamar, mais pessoas iam me ver. Não é assim, a gente tem que ter a constância de um período maior, pelo menos 6 meses, 3 meses, tendo a constância nas redes sociais para recém vir olhar no painel profissional e ter uma comparação. Por exemplo, não posto nas redes sociais. Fiz, durante um período de um mês, fiz 5 publicações. Eu já vou correr lá olhar as minhas estatísticas, os meus números, o meu algoritmo. Em cima de que você vai analisar esses números? Em cima de um mês. Você não vai ter comparação, você não vai conseguir mensurar o que deu certo e o que não deu certo. Então, pelo menos 3 meses, né? Aquela regrinha, melhor de 3, para realmente você comparar um mês com o outro e verificar o que você fez e o que você não fez, tá? Então, essa é o olhar crítico que vocês têm que ter quando vão olhar no painel profissional, tá? E daí que eu trouxe uma frase para finalizar nossa aula. Nos dias de hoje, somos apenas pesquisas, números e estatísticas de pessoas que nunca vimos na vida pessoalmente. Né? É uma frase que me chamou muita atenção e eu finalizo trazendo essa reflexão. Às vezes a gente olha tanto para os números, mas atrás desses números existem pessoas, existem sentimentos, existem vidas atrás. E eu percebo que as redes sociais, elas estão cada vez mais suprindo muitas necessidades, muitas vezes, das pessoas, necessidade de aprovação. Eu quero crescer, eu quero ganhar a atenção das pessoas, eu quero números, eu quero seguidores. Tem pessoas criando conteúdo nas redes sociais, chorando, pedindo conselhos. Então, eu deixo a minha atenção aqui para vocês. Nós precisamos estar bem, nós precisamos realmente ter um objetivo e ser intencional. Não publicam qualquer coisa nas redes sociais, não vão lá para, tipo, eu vou me aparecer, eu vou publicar. Não, levam uma mensagem, levam algo que vocês queiram, que outras pessoas precisam ver. É aquilo que eu sempre prezo aqui nas minhas redes sociais, de realmente mostrar que a gente pode transformar, que a gente pode evoluir, só que nós temos que realmente fazer acontecer, nós temos que realmente mudar, nós temos que se conhecer internamente para estar bem posicionada, saber quem eu sou, para eu ir lá na rede social e dar o meu melhor. Agora, quando a pessoa vai lá na rede social para aparecer, para crescer, pode ter certeza que, às vezes, no início, ela até vai crescer rapidamente, mas depois a queda dela vai ser maior também, porque ela não tem a base, ela não sabe por que ela está lá na rede social. Então, não criam essa ansiedade de realmente crescer rápido, vou viralizar, vou fazer isso. Não, é devagarinho, é constância, e eu tô aqui nas redes sociais já faz 3 anos, então, olha só, tô 3 anos nas redes sociais e tô com 10 mil seguidores. Gente, eu olho para aquele número e digo assim, meu Deus, é 10 mil pessoas que estão me acompanhando. São 10 mil vidas que eu estou impactando com o conteúdo que eu estou fazendo. É muita gente que está ali. Então, tenham cuidado com isso, não olhem só para os números, mas realmente para a mensagem que vocês desejam passar para as outras pessoas, tá? E é isso que eu falo muito, né? Não é somente
vender o nosso produto na rede social, não é somente um negócio que eu abri mais um CNPJ, mas por que eu estou querendo empreender? Porque vocês não estão aqui por acaso. Quem me acompanha, quem está junto comigo, está querendo evoluir, está querendo algo mais e está vendo que é possível. Só que eu tenho que ser clara para vocês que não é do dia para a noite, é uma constância. Vocês estão hoje aqui, ó, em plena sexta-feira, no final da semana. Eu sei que é puxado, né? Teve muita gente que nem entrou aqui. Nas outras aulas teve mais pessoas e tá tudo bem. Mas hoje eu quero que vocês saiam daqui com algo diferente. Poxa, a Jéssica falou isso aqui, faz sentido. Eu vou mudar. Amanhã eu vou começar a fazer algo diferente. Eu vou começar a ser mais intencional. E é isso que eu quero despertar para vocês, tá bom? Vou finalizando aqui. Quero agradecer todos que estiveram aqui ao vivo. Essa aula fica gravada depois também, fica lá dentro da comunidade. Se vocês puderem deixar o feedback aí de vocês nos comentários, eu gostaria de ver o que vocês acharam da aula. Se vocês quiserem abrir também o microfone aí e falar, ficam bem à vontade. Mas queria aí o feedback de vocês. Não se acanhem, gente. Mas... Então, Jéssica, eu tenho um pouquinho de conhecimento, só que nem assim. Eu reparei que muita coisa que você falou, que eu, tipo assim, eu não tinha conhecimento. Isso é bom. Que joia. E assim, ó, às vezes a gente vai pegando informação de um monte de pessoa, né? Principalmente assim, quando a gente está querendo aprender sobre marketing, como se posicionar nas redes sociais. Eu sempre sugiro assim, ó, procura sempre seguir uma pessoa, seguir um método, vamos dizer, porque se às vezes tu ficar aprendendo um pouquinho com um aqui, pega com outro lá, bem no fim, o que vai acontecer? Tu não acaba fazendo, porque um fala de um jeito, o outro fala de outra maneira. E eu falo isso com toda a autoridade, porque quando eu aprendi, eu passei por esse mesmo processo. E o que eu fiz? Eu executei e eu criei o meu próprio método. Né? Então, tem muita coisa que eu falo aqui que realmente eu vivi na prática, que ninguém me ensinou. Eu sofri na pele mesmo, na vida real, que eu tomei consciência e hoje eu trago aqui esmiuçado para vocês, né? Por exemplo, lá dos 10%. Isso ninguém me disse. De tanto eu observar isso, eu tenho essa análise e posso falar para vocês que funciona e é assim, né? Então, procura sempre seguir uma linhagem, né? E executar, né, André? Às vezes está faltando um pouco disso também, de realmente colocar em ação aquilo que você aprendeu. Então, também isso é importante, porque quando você coloca em ação, você já vai perceber, mas ó, falaram desse jeito, mas quando eu fiz aconteceu assim, mas quando tu tem entendimento, não, eu vou fazer assim, daí tu sabe para onde que tu tem que ir, né? É bom, muito bom o conteúdo que você está passando. Que bom que gostou. Parabéns, obrigado. Que bom, ficou feliz. Carol colocou aqui, queremos tudo para ontem, a pressa e a ansiedade tomam conta em vários momentos, logo constância, persistência e paciência são essências nessa caminhada. Obrigada pelas informações desta aula, já conhecemos tuas histórias, garra para chegar onde você quer. Boa, amiga. Obrigada, Carol. A Leide também aqui, show, hoje é mais uma aula de muito aprendizado, acompanhando as tuas aulas aprendi que para ter engajamento precisa ter constância para entregar ao máximo ao público que a gente busca para ter vendas. É isso, sabe, gurias, e né, os demais que estão aqui. Eu não quero que vocês saiam aqui dessa aula com essa questão assim, meu Deus, agora eu tenho que olhar para os números e eu não estou crescendo, mas a Leide ela já estava em outras aulas aqui, e eu expliquei isso sobre a questão de ter realmente a constância nas redes sociais. O que é um bom marketing, e falando mais de brand, né, de marca, é bater na mesma tecla.
o que eu sempre fiz quando eu comecei? Eu era sempre do marketing, por mais que eu era lá vendedora do Chicotin Gás, que eu vendia gás, que eu era terapeuta, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, eu sempre fui o quê? Eu sempre fui do marketing. Eu sempre bati na mesma tecla. Então, a gente tem que ter essa persistência e vai dar muitas vezes errado, pessoal. Vai dar muitas vezes errado, mas vocês têm que ter o quê? Mudar a estratégia, olhar para o erro e aprender e fazer de novo, continuar. Continuar, não desistem na metade do caminho. Não é fácil, não é. Mas, quando vocês percebem a longo prazo, vai dar resultado. Mas vocês têm que continuar. Esse é o grande segredo das redes sociais, e ter realmente essa base, que é o que eu estou passando aqui nas aulas, que é o que vocês vão encontrar entrando lá na comunidade, tá, gente? Vou tirar uma fotinha aqui de todos. Se vocês puderem abrir a câmera aí de todo mundo. Abre aí, Leide, Carol, não se acanhem, quem mais está aí que eu não estou vendo aqui que está aparecendo. Vou tirar aqui uma fotinha. Aê! Então tá bom, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Ficam com Deus e até a próxima aula, tá? Toda sexta, às 20h30, estarei aqui ao vivo com vocês. Até mais. Tchau, tchau.